Na abertura do programa de hoje, eu deixei no ar uma pergunta. Você está com o seu carro na rua, dirigindo lá normalmente, de repente há um acidente. Esse acidente é causado por uma viatura pertencente a uma autarquia. Pode ser uma viatura do Banco Central, uma viatura da Universidade de Brasília, uma viatura do IBAMA. Se uma viatura de uma autarquia bate no carro de um particular, como que é a responsabilidade? Guarde. As autarquias têm responsabilidade objetiva. Vou repetir, porque eu quero muito que você guarde. Autarquias têm responsabilidade objetiva. Mas o que significa mesmo uma responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que está fundada na noção de risco. Quem tem responsabilidade objetiva tem o dever de pagar indenizações baseado na noção de risco. Exerce uma atividade e assumiu o risco de causar eventuais danos. E quando esses danos acontecem, a responsabilidade é desse tipo, responsabilidade objetiva. Eu queria muito que você guardasse os 3 requisitos da responsabilidade objetiva. Você não tem noção. Você não tem noção de como isso cai na prova da OAB. Eu sou capaz de apostar que esses 3 requisitos da responsabilidade objetiva estarão lá no dia da sua prova. Você vai lembrar de mim. No dia da prova, você vai estar fazendo o exame e você vai lembrar, nossa, o Maza comentou no programa Prova Final que ia cair e caiu mesmo. Quais são os 3 requisitos da responsabilidade objetiva? Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato dano e nexo causal na teoria objetiva. Lembra dessa? 3 requisitos da responsabilidade objetiva. Ato. Dano, que é um prejuízo, tem que provar o ato, dano e o que mais? Mas nexo causal, isso mesmo, ato, dano e nexo causal. E fica aqui registrada de novo a minha homenagem ao grande AGP. Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. Então, é assim que você tem que responder aquela questão da abertura do programa. Se um carro de uma autarquia bate no seu, a responsabilidade é da própria autarquia, que responde pela teoria objetiva, bastando que você prove ato, dano e nexo causal. Ô Maza, e se eu errar, Maza? E se eu entrar com a ação contra a União, ao invés de entrar contra a autarquia? Errei, Maza, coloquei lá na petição inicial, vem propor ação em face da União. O que vai acontecer? Olha, se ocorrer esse erro, a ação tem que ser extinta, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de partes. Sabe por quê? Porque quando um serviço é prestado por uma autarquia, é ela que responde. Não é a União, não é a administração direta. Daí a doutrina afirmar que a responsabilidade de uma autarquia é objetiva, porque não depende de culpa, apenas aqueles 3 requisitos. E além de objetiva, ela é direta. Responsabilidade direta e objetiva significa que a autarquia responde na frente do Estado. Na linha de responsabilidade, a autarquia está na frente e o Estado em segundo lugar. Ô Maza, deixa eu ver se eu entendi direito, Maza. Quer dizer que o Estado pode responder em segundo lugar, digamos assim, pelo prejuízo causado por uma autarquia? Pode. Sabe como chama isso? Isso chama responsabilidade subsidiária. O Estado responde em caráter subsidiário pelos prejuízos causados por uma autarquia. A ação de indenização tem que ser proposta contra a autarquia. Mas se o orçamento da autarquia for insuficiente para cobrir o valor total da indenização, aí o Estado responde como um garantidor.
responsabilidade como garantidor, é o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. A autarquia responde na frente e, se ela não conseguir honrar o valor integral da indenização, o Estado arca com a diferença, com o que faltou, com aquilo que o patrimônio da autarquia não conseguiu cobrir em relação ao prejuízo sofrido. Outra coisa interessante que precisa ser comentada também. Será que as autarquias, elas podem ser divididas em espécies? Existiriam tipos de autarquia no Brasil? Essa é a pergunta. Olha, o autor mais profundo a respeito do tema das autarquias é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio tem uma obra preciosa a respeito da natureza jurídica e do regime das autarquias. E nessa obra, o professor Celso Antônio apresenta tipos de autarquia, espécies dentro dessa classe geral das autarquias. Adaptando a concepção do professor Celso Antônio à realidade da sua prova, fazendo pequenas mudanças para compatibilizar com a redação empregada pelo exame de ordem, nós podemos identificar algumas categorias, sim, das autarquias. Em primeiro lugar, nós temos as autarquias comuns de serviço. São as autarquias que possuem um regime jurídico normal, digamos assim, um regime jurídico típico desse tipo de entidade. Grande exemplo é o caso do INSS. O INSS é uma autarquia de serviço, uma autarquia comum. Existem também as chamadas autarquias de regime especial. As autarquias de regime especial sempre têm alguma coisa de diferente em relação à autarquia comum. Aliás, tudo no mundo que é especial tem que ter alguma coisa de diferente. Não tem sentido. Você, minha cara aluna, que está assistindo aqui o nosso programa, se ouvir do seu namorado: ai, meu amor, você é tão especial na minha vida. Aí você, estressada com a véspera da prova, fala assim: então explica, por quê que eu sou especial? Pega o cara assim de surpresa. Por quê? Se ele não souber explicar, ele está mentindo para você. Faça o teste com o seu namorado. Faça o teste. Se ele falar que você é especial, pergunta por quê. Se o cara não souber falar, ele está mentindo, porque tudo no mundo que é especial tem alguma coisa de diferente. Para trazer até para um exemplo muito assim do nosso dia a dia, vá a uma feira, por exemplo. Se você pedir um pastel de carne, vai pagar uns R$ 2,50. Pastel de queijo, R$ 2,50 também. Pastel de pizza, sabe o preço? R$ 2,50. Agora tem o pastel especial. Pastel especial custa uns R$ 5. Experimenta chegar para o pasteleiro, fala: pasteleiro, o pasteleiro Maza mandou perguntar por que esse pastel especial custa 5. Eu fiz o teste, sabe o que ele falou? Ele falou assim: ó, o pastel especial tem duas coisas que o pastel comum não tem. Muito mais azeitona e um ovo cozido. E ele me mostrou, tem um ovo cozido dentro do pastel. As autarquias de regime especial são a mesma coisa. Elas têm duas características que as autarquias comuns não possuem. Mas já sei, muito mais azeitona e um ovo cozido? Claro que não. As autarquias com regime especial, basicamente as agências reguladoras, têm duas características que as diferenciam das autarquias comuns. Em primeiro lugar, os dirigentes das agências reguladoras possuem mandatos fixos. Eles ficam no cargo por um prazo pré-determinado. E, em segundo lugar, eles são dotados de estabilidade. Essa estabilidade protege o dirigente contra um desligamento político realizado pela administração direta. Agências reguladoras são autarquias com regime especial. Ô Maza, bem que você podia ter feito, né, Maza? Uma musiquinha para ajudar a acertar na prova, pergunta sobre agências reguladoras. E eu fiz. A música é assim, ó: agências têm regime especial, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos.
Esse finalzinho fixus eu nunca consegui corrigir. Tá, na verdade, você veja,